muitas pessoas têm perguntado para a gente que precisavam de informações mais claras, né, sobre os dados, sobre como estão esses pacientes suspeitos, né? E no dia de hoje, nós vamos em primeira mão estar falando aqui, e depois vamos lançar o nosso boletim, que sempre é às 4 da tarde, que vai informar que no momento a gente tem 13 pacientes suspeitos. Desses 13 pacientes suspeitos, 3 já foram descartados, né? Já deram exame negativo, e 10 deles continuam ainda em investigação. O que quer dizer isso? 6 pacientes estão ainda em investigação, porque o exame não saiu, né? Mas estão bem, passam bem, não tem nenhum problema de saúde, e inclusive já saíram do isolamento. E aí perguntaram, mas pode sair do isolamento sem sair o resultado? Sim. Depois de 14 dias que o paciente esteve isolado, ele não transmite mais o vírus e não precisa mais ficar isolado, ainda mais porque ele não tem nenhum tipo de sintoma. Então, ele volta à vida dele normal, continuando em isolamento como todos os outros, né, que a gente tem pedido, porém ele não está mais isolado da família dele, das pessoas, porque ele não transmite mais. E quando vier o resultado do exame, nós já tomamos as medidas antes, isolando ele antes do exame confirmar se ele era ou não. O que quer dizer isso? Na dúvida, você isola o paciente como se ele tivesse dado positivo. Espero que eu tenha me feito entender. A segunda questão são sobre os pacientes que estão internados. Hoje, de manhã, aconteceu, por exemplo, de uma pessoa colocar que a prefeitura estava escondendo os dados, que tinha pessoas que estavam internadas e que já são positivos, que nós informamos. Olha só, quem informa primeiramente se a gente tem caso positivo ou não, hoje na hora do almoço estava passando inclusive em todos os meios de comunicação regionais, os municípios que já têm caso positivo. E Batatais não apareceu lá. Por quê? Quando a gente manda o exame para São Paulo e dá um positivo no exame de São Paulo, automaticamente o Adolfo Lutz já manda para o estado essa informação. Então, vamos supor que o município não quisesse informar, não teria como, porque o estado irá informar todas as autoridades sanitárias que no município de Batatais tem um caso confirmado, como aconteceu esse final de semana com Cravinhos, né, que teve 2 casos confirmados e que já aparece na lista do estado. Nós não aparecemos na lista do estado porque não temos nenhum caso positivo. Os nossos casos que estão internados são dois homens e 2 mulheres. Um homem de 50 anos, um homem de 53 anos, uma mulher de 88 e uma mulher de 50 anos. Esses 4 casos estão internados no hospital, né? 3 deles estão na UTI e um está internado em leito clínico, né? Não está na UTI. Esses casos são de pacientes que foram colhido exame para coronavírus. Não temos o resultado do exame, pode vir, inclusive, outro tipo de doença, então ele pode estar com H1N1, ele pode estar com influenza. Nem todo paciente que interna com dificuldades respiratórias, né, com uma síndrome respiratória, ele vai ter coronavírus, ele pode ter outra doença que não seja o coronavírus. Então ele é um suspeito, quer dizer o quê? Nós estamos investigando qual que é a doença desse paciente. Repito, no município de Batatais, nós não temos nenhum caso confirmado ainda. Em contato com o Adolfo Lutz, provavelmente vão sair exames nossos essa semana, daqueles pacientes que estavam em casa, que são os primeiros pacientes que a gente mandou o exame para lá. Então, eu acredito que a gente conseguiu trazer para vocês, elucidar para vocês como que estão os casos nesse momento. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a ação que a gente teve da limpeza, né, na cidade. Foi feita uma ação no domingo, onde a prefeitura, depois de ter aí a conversa, né, a explicação do engenheiro químico da prefeitura, né, de qual a dosagem do hipoclorito a gente deveria utilizar para estar matando germes, né, bactérias e tudo isso, que a gente pudesse utilizar os caminhões da prefeitura para poder fazer essa limpeza e desinfecção dos locais onde ainda tem pessoas circulando.
bancos, supermercados, UPA, hospital, né? Todos esses locais que a gente ainda vê um acúmulo de pessoas. Foi feito isso no domingo, as equipes da prefeitura fizeram essa desinfecção, que foi muito bom, né, pra gente, a gente se sentiu assim, que foi importante para o município. E hoje o prefeito Zé Luiz recebeu uma ligação da usina Batatais, na pessoa do Renato, né, que é o diretor da usina, que ofereceu ajuda para estar utilizando os caminhões da usina e a gente limpando outras partes da cidade que também necessitam dessa desinfecção. Então a gente já passou para ele outros locais e provavelmente a partir de amanhã nós estaremos fazendo essa desinfecção, né? Outra coisa que também tem me perguntado bastante é a questão dos testes, né? Os testes, eles são distribuídos pelo Ministério da Saúde, os laboratórios são laboratórios oficiais, porém, por conta dessa demora que está acontecendo, o prefeito Zé Luiz autorizou a compra de testes com recursos próprios do município, que vão estar aqui no máximo em 10 dias. Por que 10 dias? Porque todos os locais estão também com essa dificuldade de compra, existe uma dificuldade de compra de insumos. Ontem vários canais de TV noticiaram isso, que tem dificuldade de compra de EPIs e insumos, né? Mas nós já conseguimos comprar nosso exame e em 10 dias estará aqui. E aí nós não teremos mais essa demora, né, para esperar para divulgar o resultado. Foi internado, ele está em investigação, faz o exame na hora, no máximo em dois dias nós estamos sabendo qual que é a evolução desse quadro, se é um coronavírus ou não, né? Então, eu acho que era isso, né? A gente precisa continuar com nossas medidas de isolamento social. Não terminou, o decreto do prefeito continua valendo, o decreto do prefeito é até dia 12 de abril. Todos os cientistas, as autoridades sanitárias falam que entre dia 6, né, e 18 de abril é o pico, que essa semana é uma semana muito importante, e as pessoas têm que entender isso. Nós continuamos fazendo a fiscalização do comércio, das empresas, porque é importante as pessoas entenderem o porquê do isolamento social. E quando a gente pede para o pessoal que é importante fechar o comércio, é porque eu tenho que diminuir a oferta de locais que a população pode ter para sair de casa e procurar alguma coisa na rua. Ela tem que usar o telefone e os empresários e os comerciantes têm que utilizar dessa regra, que foi uma regra imposta pela prefeitura, que teve um total equilíbrio, né? Nós não fechamos as empresas, né? Nós não demos outra alternativa para funcionar, nós demos uma outra alternativa, e isso é porque nós precisamos salvar vidas. Então a gente continua seguindo, né, a nossa dica, que é fica em casa. É muito importante para você e para todos os seus familiares.